Graças e paz, irmãos. É uma alegria enorme retornar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite e encarando este momento com temor e tremor. Eu trouxe aqui o pastor Wellington para o irmão. Esse livro nós temos entregue para alguns líderes estratégicos que já são batistas, mas para que aprofunde ainda mais suas convicções, porque somos batistas. E o irmão pode ler, compartilhar com a igreja e a igreja ser cada vez mais fortalecida. Em nome da convenção, em nome da gerência, tá? Para o irmão, muito obrigado neste momento. A alegria de estar aqui, rever também os líderes, os pastores aqui, não vou mencionar. O pastor Wellington confundiu uma hora meu nome com o pastor Edson Levi, né? E aí vocês perceberam, né? Perceberam. A igreja percebe tudo, pastor. A igreja percebe tudo. Só que é o seguinte, eu fiquei em apuros, falei que o Edson Levi sabe tocar sanfona e pregar. Agora, eu estou tentando aprender a pregar a vida até hoje, né? Só que ele tanto toca sanfona muito bem quanto prega muito bem, né? Então eu fiquei em apuros. Ainda bem que ele não pegou assim, levou a sério, né? O que o pastor Wellington falou, tá bom? Meus irmãos, agradecer a Deus por essa igreja, pela oferta generosa, mas não é só pela oferta, pelo apoio, pela maneira tão gentil como que vocês têm se envolvido e acreditado no trabalho que temos desenvolvido. Deus tem abençoado o trabalho missionário na Bahia. Estamos animados, encorajados para até 2034, se Deus nos der vida e saúde, nós vamos zerar todas as cidades da Bahia que não tem um trabalho batista. Ou seja, a ideia, pastor Edson Levi, é essa: a gente chegar em 2034 com nenhuma cidade sem trabalho batista. Há muito tempo estamos lutando com isso, 144 anos de presença dos batistas aqui no estado, e a gente precisa dar um passo de fé, e este momento é um momento apropriado. Então, continuem trabalhando, se dedicando, orando e ofertando, fazendo o que vocês já têm feito muito bem, e Deus está nos levando para esse novo momento, para cumprir a missão de uma forma extraordinária. Amém? A igreja está muito bonita. Eu vi aqui, eu confesso aos irmãos que as outras igrejas não me ouçam, mas esse painel foi um dos mais lindos que eu vi. Se eu fosse votar, eu votaria como o primeiro, viu? Eu pensei que isso aqui era alguma coisa assim que veio talvez importado, né, dos Estados Unidos, da Europa, sei lá. Mas diz que foram as meninas que fizeram. Parabéns, meninas, vocês são geniais, viu? Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Trago um abraço em nome da nossa equipe de missionários e também um abraço em nome da nossa liderança, nosso novo presidente, pastor Heber Mesquita, e também pastor Genilson Souto, secretário-geral, que pede para transmitir um abraço aos irmãos. E mais uma vez agradecer aos irmãos pela oferta, pelo apoio, pelo carinho, pelo trabalho que vocês têm desempenhado. Como eu vou ficar o final de semana com vocês, hoje e amanhã, então eu vou me resguardar aqui ao direito de apenas hoje focar na palavra de Deus, e aos pouquinhos eu vou compartilhando amanhã algumas informações missionárias. Então hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 7. Mateus 7 são apenas 2 versículos muito conhecidos, mas muito necessários para este momento. Mateus 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Você pode abrir sua Bíblia, acessar seu aplicativo. A melhor forma que ficar para você, você vai deixar a sua Bíblia aberta aí neste texto. Eu peço a Deus que nos ajude a realmente, neste momento, ter o nosso coração voltado para a palavra de Deus. Eu aprendi com o Dr. Russell Shedd, pastor de saudosa memória. Ele disse que uma vez teve um encontro com o pastor John Haggai, outro grande líder mundial, né? E ele falou assim: toda vez que você lê ou ouvir a palavra de Deus, peça duas coisas, pelo menos. A primeira, peça assim: Senhor, me ajude a ver algo neste texto que eu não tinha visto antes, porque a palavra de Deus é profunda, ela é profunda. Na maioria das vezes nós a lemos de forma superficial, desatentos, distraídos. Então faça essa oração: Senhor, me ajude a ver algo nesse texto que eu nunca tinha reparado. É a tua palavra. E segundo, ele falou:
me permita sair com pelo menos uma lição prática, que eu possa, ao colocar o pé ali fora deste templo, desta reunião, eu possa praticar, sair desafiado a praticar. Você não vai absorver tudo, eu sei disso, mas pelo menos peça, Senhor, me ajude a levar uma lição para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha prática. Amém? Estamos juntos com o pastor John Haggai, um pastor que foi um grande líder mundial. Vamos nesse momento, ler a palavra do Senhor. São 2 versículos que eu sei que muitas pessoas sabem de cor, mas eu não quero correr o risco de errar. Na Nova Almeida Atualizada está escrito assim, Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém? E misericórdia também, né? Meus irmãos, vocês sabem, vocês se lembram, aqui estamos no contexto do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Esse texto ele é muito importante, porque o Evangelho de Mateus, ele focou em revelar Jesus como Messias. Messias o prometido, aquele do qual os profetas falaram, que aos pouquinhos, ao longo da história, Deus foi mostrando, virá alguém, o meu ungido, o enviado, e aquilo foi sendo sinalizado. Então Jesus, ao chegar, ele é o Messias. Os judeus que tiveram contato com essa mensagem precisavam ser convencidos disso. E é nesse intuito que o Evangelho de Mateus é escrito, com esse foco, para convencer, para comprovar que Jesus era o Messias prometido. Mas ele não era só o Messias, ele era o rei do reino eterno. Porque foi anunciado um reino eterno. E Jesus era este rei. Então, neste sermão do monte, isso é proclamado de uma maneira muito especial. De maneira que o sermão do monte, ele quer nos mostrar como vivem aqueles que são partes deste reino, que pertencem a este reino como discípulos, como súditos. Se você observar, no capítulo 5, 6 e 7 está o sermão. Eu não vou me ater a todo, mas o sermão ele começa falando das bem-aventuranças. Capítulo 5. Ele passa também por mostrando que ele descreve como que os discípulos devem ser nesta terra. Ele usa 2 figuras, sal da terra e luz do mundo. Na sequência, ele vai se aprofundar falando sobre a justiça deste reino. Ela é diferente da justiça do mundo, é diferente da justiça dos homens. E a seguir, ele vai corrigir a prática da piedade. No capítulo 6, por exemplo, você pode, se você quiser acompanhar, o capítulo 6 começa dizendo o seguinte: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. O sermão, ele é permeado de alertas, de chamadas de atenção. Ele continua lembrando que nós temos um tesouro maior do que os tesouros deste mundo. Ele vai nos lembrar que nós devemos viver ansiosos, não pelas coisas deste mundo, passageiras, mas viver ansiando pela eternidade. O 6,33, todo mundo aqui sabe falar de cor, acredito eu. Vamos falar juntos? Mas buscai
em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele ensina na primeira parte do capítulo 7 sobre discernimento, vida de oração e amor ao próximo. Então, o sermão até aqui está falando sobre isso. E é neste contexto que entra a questão da porta estreita, a porta do caminho largo. Esse texto que nós acabamos de ler. Mas antes, olha o versículo 12. 7:12. Ele vai dizer o seguinte, 7:12. Eu estou usando aqui vou mudar a versão para facilitar para vocês. NAA, esqueci de falar sobre isso, tá bom? Portanto, ele vai falar aqui sobre a ética do reino. A ética do reino de Deus. Como é que é a ética do reino de Deus? Ele vai dizer, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a vocês, ou façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. E em seguida, então, temos Mateus 7, 13 e 14. Quando Jesus chama os seus ouvintes, e vocês aqui hoje, nós aqui hoje somos seus ouvintes também, para entrar pela porta estreita. Vejam que a porta estreita não é uma ideia isolada, não é um assunto que surgiu do nada. A porta estreita é a resposta concreta a este caminho do reino que Jesus acabou de ensinar. Logo, nós estamos diante de um grande desafio. Na sequência, ele vai falar ainda algumas coisas sobre advertência contra falsos mestres, falsos profetas, que ensinariam o engano, que ludibriariam aqueles, mesmo os escolhidos. Lá no outro sermão de Jesus, registrado no capítulo 24 e 25, chamado de sermão profético, ele vai dizer isso, tenham cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, porque o engano será tão grande que será possível enganar até os escolhidos. E aqui ele vai dizer, vai lembrar, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai, a vontade do Rei, a vontade do Senhor. E ele vai lembrar que essas pessoas que ouvem a palavra, eles estão construindo a sua vida, a sua casa sobre uma rocha. E então ele conclui o sermão. Mas voltando para o nosso texto, 7, 13 e 14. Esse texto abre essa sessão final, capítulo 7, a parte final do sermão. E o que esse texto vai nos fazer? O que ele deve fazer em nós? Ou o que Jesus pretendeu? Parece que foi confrontar qualquer falsa segurança neste mundo. Você vai observar o texto, ele é muito objetivo. É interessante que nós somos colocados todos os dias diante de muitas decisões. Nós temos que tomar decisões desde qual a roupa que nós vamos vestir, até outras muito maiores. Só que aqui, Jesus coloca diante de nós uma escolha muito mais séria. Não é como mudar de roupa, ou se eu vou comprar um carro, se eu vou me casar, se eu vou embora para outra cidade, se eu volto para algum lugar, não. Ele coloca a gente diante de uma decisão e de uma questão, de uma pergunta: qual o caminho que eu estou seguindo? Qual caminho você está seguindo? Vejam que ele não coloca diante de nós 2, ou 3, 4 ou muitas possibilidades.
ele fala apenas de 2 portas e 2 caminhos. Ele vai mostrar nesse texto que uma porta é larga, espaçosa, e a outra é estreita, apertada. Um caminho é espaçoso, o outro apertado. São 2 linguagens falando basicamente a mesma coisa. E a pergunta é essa: estamos seguindo o caminho popular ou o caminho de Cristo? Estamos seguindo o caminho de Jesus ou o caminho do mundo? Estamos seguindo o caminho da vida ou o caminho da morte? Olhem agora para a essência do que Jesus falou, de maneira direta. Eu quero observar 4 questões aqui nesse texto. A primeira é que Jesus ordena que entremos pela porta estreita. Jesus não dá opções, não discute, ele não abre uma assembleia para discutir. Ele é direto. Na versão Nova Almeida atualizada, se você tem essa versão, olhe para o texto de novo. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Só a primeira frase. Como é que está escrito? Entrem pela porta estreita. O que temos aqui? O ensino do nosso Senhor, ele exige decisão pessoal, urgente e obediente. Entrem pela porta estreita. Meus irmãos, notem que Jesus não diz apenas admirem a porta, conversem sobre a porta, estudem a porta estreita, escrevam livros sobre ela, falem sobre ela. Ele não diz isso. Ele diz o quê? Qual é o verbo do texto? Entrem ou entrai. Não tem meia conversa. A palavra de Cristo exige resposta, irmãos. Você crê nisso? Amém? Portanto, o Sermão do Monte, ele não termina com aplausos. Ele não termina de forma efusiva, mas ele termina com um confronto, com a chamada para uma decisão. A porta estreita aponta para uma estrada definida. Sabe por quê? Não se entra no reino de Deus por qualquer caminho, por qualquer estrada, por qualquer direção. A direção já foi dada. A porta é estreita, porque o caminho de Jesus confronta o nosso orgulho, o nosso pecado, a nossa autossuficiência, a nossa religiosidade de aparência muitas vezes, nossos pecados escondidos. Então, o que esse texto está nos ensinando é muito objetivo. O sermão poderia terminar aqui. Ninguém é chamado apenas para concordar com Jesus, para contemplar aquilo que ele falou, mas para entrar no caminho de Jesus. Meus irmãos, a fé bíblica não é mera simpatia pelo Evangelho. A fé bíblica é arrependimento, é confissão, é submissão ao Rei. Eu estou falando aqui para uma igreja, talvez hoje visitada por algumas pessoas convidadas. Então, o que esse texto nos ensina? Ele é primeiramente para nós como crentes. Para você que já tem 30, 40, 50 anos de vida cristã. Para você que tem talvez 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos de vida cristã. Mas é também para você que talvez veio aqui pela primeira vez, que anda assim, titubeando, que anda pensando se vai ou se não vai. Você não tem outra escolha, outra opção. Você só tem essa. Entre pela porta estreita. A igreja precisa tomar cuidado para não transformar o evangelho em objeto de apreciação sem obediência. Temos observado que o número de
frequentadores de cultos tem diminuído. Tem diminuído pelos crentes e tem diminuído também pelos visitantes. Os pastores, os líderes mais antigos aqui lembram como é que eram os cultos antigamente. Eu espero que aqui continue assim, mas não tem sido assim pelas cidades afora por onde eu tenho passado. Você fazia um culto e dava um monte de gente. Fosse numa casa, fosse no quintal de uma casa, fosse na rua. Às vezes iam pessoas de curiosidade, mas iam. A gente fazia uma programação, você ela qual, e chamava as pessoas e elas vinham. Hoje as pessoas não têm frequentado cultos, têm diminuído a frequência. Mas tem uma coisa que é interessante. Em nome, então, de atrair as pessoas, muitas igrejas estão fazendo como, não sei se você já viu, lá em Feira de Santana tem muito isso, eu moro em Feira de Santana, em Salvador também, mas especialmente em Feira de Santana, tem uns homens, ou mulheres também, eles são malabaristas. Alguns colocam uma corda na Avenida Getúlio Vargas, colocam uma corda de um lado a outro assim, ou aquilo não é uma corda, como se fosse uma cinta, né? E ele pega 3 facões assim, como a gente chamava antigamente, aquele rabo de galo, né? Quando o sinal fecha, ele sobe naquela faixa, naquela corda, sei lá o quê, e ele começa a fazer assim, ó. Já viram isso? Quem já viu aqui em algum lugar isso? Malabarismo. Tem outros. Aí ele faz a apresentação e passa pedindo lá suas moedinhas. Está sobrevivendo, ganhando o dele com uma arte que ele sabe fazer. Só que a igreja, ela está barateando o evangelho, tentando fazer malabarismo. Em nome de atrair as pessoas para o evangelho, não se fala mais da seriedade do reino, da seriedade do rei e da seriedade da mensagem do rei. Portanto, a pregação fiel não é apenas explicar a porta. A pregação fiel é apontar para uma convocação para cada um de nós, cada um de vocês que estão ouvindo, para entrar por essa porta. Isso serve para crianças, para adolescentes, para juniores, para casais, para adultos, para anciãos, não importa. Jesus chama cada um de nós para tomar uma decisão nesta noite, amém? Mas por causa dessa ordem, ou por que essa ordem é tão urgente? Você pergunta, por quê? O texto vai nos responder. Jesus ele nos chama à porta estreita porque há uma porta larga, que parece mais fácil, mais tolerável, mais popular, mais confortável, só que ela conduz à perdição. Observe a outra parte do versículo 13. Olha aí para a sua Bíblia, por favor, para você não dizer que sou eu que estou dizendo coisa da minha cabeça. É a palavra de Deus, é o evangelho do Senhor, amém? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Leia comigo a parte final. E são muitos os que entram por ela. O caminho mais fácil, mais amplo e mais popular pode ser o caminho mais perigoso. Interessante a descrição que Jesus faz aqui. Ele descreve a porta larga e o caminho espaçoso. É uma imagem que quer comunicar a facilidade, o conforto, a ausência de restrições.
a aprovação da multidão. Esse caminho é o caminho que cabe tudo: orgulho, a religiosidade, os pecados estimados, a justiça própria, orações sem intimidade com Deus, a generosidade apenas para ser visto pelos homens, enfim, uma caminhada sem obediência. É isso que Jesus está apontando aqui. Só que precisamos lembrar, o perigo do caminho largo é que ele parece bom no início, mas no final ele é de morte. Ele é espaçoso, por isso que entram muitas pessoas por ele. Ele pode ter a aparência de liberdade, de sucesso, de aceitação, mas Jesus revela o destino. Qual é o destino dele? Perdição. Eu espero que você não esteja nesse caminho, porque se você tiver, a palavra de Jesus para você nesta noite é: o caminho, esse caminho espaçoso, essa porta larga conduz à perdição. Porque a proposta de Jesus, o critério de Jesus não é popularidade, mas é destino. Há um ditado popular e é dito por aí o seguinte: a voz do povo é a voz de... Vocês conhecem o ditado, não conhecem? Será? Para usar aí a trend, né, do pessoal do Instagram, né? Será? Não. A voz do povo não é a voz de Deus. Aliás, faça um exercício na Bíblia, procure aglomerações de multidões. Você vai observar que na maioria das vezes que tem multidões reunidas, elas estão reunidas, eu estou dizendo todas, na maioria das multidões na Bíblia, elas se reúnem para fazer o contrário da vontade de Deus. Vou dar só um exemplo para vocês. Moisés é chamado pelo Senhor para ir para o Monte Sinai, para receber a lei. Queria guiar o povo no caminho. Ele pega a demorar, uma multidão se reúne, pressiona Arão, o irmão de Moisés, e junto com os líderes, o que eles fazem? O bezerro de ouro. Idolatria. Até hoje, por todos os lugares deste país e do mundo, existe idolatria. Pessoas que se aglomeram. Olha para as festas populares. É o São João, é o carnaval, é o aniversário da cidade. As pessoas se reúnem com toda a liberdade para celebrar, para poder beber, para poder extravasar, para poder usufruir do corpo humano, para fazer tudo o que querem, menos a vontade de Deus. Isso é o caminho largo, é o caminho espaçoso, só que há a advertência de Jesus. Jesus não somente nos convida para poder entrar pela porta estreita, mas ele nos alerta: o caminho espaçoso conduz à perdição. Em 2025, janeiro de 2025, 2 pastores, um de igreja local e um missionário, nos encontramos lá em Fortaleza para participar da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Eu tinha ido de avião por necessidade do trabalho. Fui num prazo diferente. Esses 2 queridos amigos foram de carro. E eles foram pelo caminho tradicional. Pegaram a BR-116 Norte, subindo toda a vida, enfrentando os desafios, passaram lá no famoso trevo de Ibó, do Pernambuco, que dá pavor em todo mundo, porque é perigoso mesmo.
E eles, enquanto estavam lá, foram conversando. Rapaz, esse caminho não foi muito bom, não. Esse caminho foi meio pesado. Esse caminho foi não sei o quê e tal. E aí, já de véspera de retorno, um fala para o outro: você viu que tem uma BR que liga Fortaleza a Brasília e que passa pela Bahia, passa pela nossa região? Como que a gente não se deu conta disso? A BR-020. É uma BR das 9 BRs radiais, chamadas assim, porque elas começam no Distrito Federal. Tem a 010, a 020, a 030, que passa aqui pela Bahia também. 040, que vai lá para Minas Gerais, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e assim por diante. A 020 é a maior de todas. Tem um pouco mais de 2.000 quilômetros. Ela começa em Brasília e vai terminar lá em Fortaleza. Um deles, por alguma locomoção lá dentro da cidade, viu a BR e disse: aqui é a BR-020. Ela tem acho que 4 pistas de cada lado, dentro da cidade, na chegada. É uma pista maravilhosa, toda iluminada, bonita. Ele disse: rapaz, eu encontrei aqui a BR. Dá uma olhada aí no print que eu te mandei. A BR ligando Fortaleza a Bahia. Ele disse: eu vou sair hoje cedo, 4 da manhã. E eu vou te avisando como é que está a estrada. E quando ele pegou aquela BR-020 em Fortaleza, linda, maravilhosa, espaçosa, no primeiro momento tem veículos, depois vai diminuindo os veículos. Depois não tem nem placa. Só aquela pista livre, dá para pousar um avião. E ele ligou para o amigo e disse: fulano, pode vir por aqui porque aqui é maravilhoso. Como é que a gente não sabia dessa pista? Uma pista espaçosa, larga, confortável, maravilhosa. E ele vem. Só que quando ele chega em algum lugar, 200 e tantos quilômetros, ele se depara com uma notícia ruim. A BR-020 tem mais de 200 quilômetros sem asfalto. É uma estrada de chão horrível. Vai passar lá na cidade de Buritirama, na parte em cima do oeste, assim. É um trecho que só vai quem tem negócio e porque precisa. Quando ele se dá por conta para poder avisar para o amigo, o que ele se dá conta? Não tem sinal de telefone, de celular. Ele procura uma casa para dar uma informação e não tem nada, 0. E nisso, o outro coitado já estava na pista também. E eles entram numa fria, irmãos. Tem que fazer um outro trajeto que eles não conheciam. Um se perdeu para um lado, o outro se perdeu para outro. E os dois aumentaram a viagem que era para durar lá suas 12 horas, 14 horas que fosse. Eles demoraram 24 horas. Já cansado, gastaram mais e correram muitos riscos. Porque tem uns trechos lá que você, se te assaltarem ali, se te raptarem ali, você não vai ter nem sinal de GPS. Eu uso essa história, irmãos, verdadeira, tá? Não é inventação, não. Para lembrar a todos nós que estamos aqui, talvez você que está assistindo. O caminho largo, ele pode ter uma sensação boa no início. É espaçoso, é livre, é contemplativo. Mas o nosso Senhor deixa muito claro: o final dele é perdição. Portanto, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E eu peço a Deus e oro por você nessa noite para que você não seja um desses muitos. Na sequência, depois de revelar o perigo do caminho largo, Jesus apresenta o contraste. Ele vai dizer: há outro caminho. Ele não é o mais fácil aos olhos humanos, nem o mais frequentado, mas é o único que conduz à vida. Vamos para o versículo 14.
Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O caminho de Cristo, ele pode ser estreito e apertado, mas é o caminho que conduz para a vida. Notem vocês, e Jesus agora ele descreve a porta estreita e o caminho apertado. Ele junta as duas figuras. A porta estreita, porque não permite que entremos carregando tudo que queremos preservar. O pecado, o orgulho, mais uma vez, a autossuficiência, a hipocrisia, a justiça própria, a religiosidade. O caminho é apertado porque seguir Jesus, irmãos, envolve renúncia, envolve perseverança, envolve obediência, envolve arrependimento e confiança diárias. Em outro lugar, o Senhor nos lembrou: quem quer ser quem quer ser seu discípulo, precisa tomar a cruz, precisa renunciar. Agora, ele destaca o seguinte: no final, não está apenas na dificuldade, mas no destino. Ele vai dizer: a vida, no ensino aqui de Jesus, não é mera existência religiosa. Ele vai lembrar, é vida no reino, na comunhão com o Pai, na reconciliação com o Pai, na transformação do coração, na esperança eterna. O caminho estreito, ele não é uma tentativa humana de merecer a salvação. O caminho estreito é o caminho de quem responde a Cristo com fé. Fé viva, fé salvífica, deixando a sua justiça própria, a sua segurança, a sua religiosidade para andar nesse caminho apertado. Meus irmãos, seguir Jesus nem sempre será um caminho fácil. Aliás, na maioria das vezes, vai ser difícil. Você que é estudante aqui, lá na faculdade, lá na escola, você vai ser visto. Se você se identificar como crente, já basta para alguém te olhar atravessado, para de vez em quando jogarem umas cascas de bananas para você escorregar. Linguagem figurada, tá bom? Mas é o caminho da vida. É o caminho que parece difícil agora, mas é o caminho que conduz à alegria verdadeira em Deus. E eu queria só acrescentar uma última questão nesse versículo 14. É que a religiosidade, às vezes ela vai apontar para esse aspecto do moralismo. É do pode e não pode. Isso pode, isso não pode. Veja que essas discussões estão sempre aí por aí. O crente pode fumar? O crente pode beber bebida alcoólica? O crente pode ir na festa A, na festa B? Fica essa discussão. Todo ano, pelo menos lá para o nosso lado é assim, não sei aqui. O pastor já se prepara, né? Quando chega na véspera de São João, ele já prepara uma resposta, porque ele sabe que alguém vai mandar uma mensagem: pastor, pode participar? Assim, é só cultura, pastor, né? Já vem assim argumentando. Só que aqui eu quero terminar com isso, meus irmãos. Jesus, ele não vai só tratar da porta estreita, do caminho apertado, da porta larga, do caminho espaçoso. Ele vai mostrar que tem algo maior. É que esta porta estreita e este caminho apertado vai apontar, vai conduzir-nos à vida.
Então, a porta estreita não é um sistema de mérito humano, não se trata de uma questão religiosa, mas se trata da entrada verdadeira no reino por meio de Cristo. E nesse entrar no reino através de Cristo, é o caminho do discipulado, é o caminho de ser discípulo, de estar na missão. Em João 10, 9, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. No 14,6, vocês sabem de cor também. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante aqui porque Jesus não apenas aponta o caminho da vida, Ele é o caminho. Ele não apenas fala da porta, Ele é a porta. Ele não apenas fala do alimento, da satisfação, Ele é o alimento. E aí vem a questão: entrar nesta porta estreita, ir a Cristo por meio da fé, arrependimento, redenção, caminhar por esse caminho apertado, segui-lo como discípulo. Isso tudo envolve algo que vai muito além do que frequentar uma igreja, ser parte de uma comunidade, estar com seu nome no hall de membros, ter uma prática religiosa de entregar dízimos e ofertas, cantar, participar de algum ministério, fazer tudo isso tem a ver, mas isso não é a salvação. É a fé verdadeira que se manifesta em obediência. Ninguém entra na vida por desempenho religioso. É claro que a Bíblia valoriza a excelência. Mediocridade não tem a ver com Deus e com as coisas de Deus. Tem gente que usa, porque no final tudo é a graça, né, pastor Edson Levi? Tudo é a graça, não. Eu gosto da frase de um teólogo que ele diz: a graça não é licença para uma vida desleixada. A graça nos ensina a viver com a excelência da expectativa de Deus. Então, entramos pela graça por meio de Cristo, e essa graça nos coloca no caminho do discipulado, em que eu não me satisfaço fazendo coisas para Deus somente, mas eu me satisfaço no próprio Deus, porque eu estou no caminho, porque eu estou na caminhada com Ele. Então, como aplicação aqui especificamente, a igreja deve anunciar Cristo como única porta e único caminho. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor nos convida: entre pela porta, se entreguem para mim, caminhem comigo. É isso que o rei espera. E veja, ele não está pedindo nenhum favor, porque se você continuar no caminho da desobediência, o seu caminho é perdição, é destruição. A Bíblia alerta isso o tempo todo. Não há evangelho fiel sem convite à fé em Cristo, fé genuína. E não há discipulado fiel sem chamado à obediência a Cristo. Você não pode ser crente do seu jeito, ao seu gosto. É interessante que hoje, como pastores, muitos que estão na igreja local têm que ficar adulando os crentes para fazer as coisas. Em muitos lugares, há uma verdadeira manipulação do líder. A gente boicota. Igual, sabe, na época da vida escolar, que combinava para ninguém ir na aula.
Porque se ninguém fosse, não podia dar matéria nova. Ainda é assim? Olha, que você vai responder, né? E você sabe de uma coisa? O professor também gosta disso, porque ele também não era punido. Ele vai para a escola, não precisa trabalhar, daqui a pouco ele está liberado e volta para casa. Não teve alunos. Muitas pessoas se unem para manipular, achando que isso funciona. Diante de Deus não funciona, queridos. Nós somos chamados para sermos discípulos em missão, em entrega, em obediência. Jesus já deu a nota, já deu o tom, já deu o preço, não tem outro. Como que as coisas vão funcionar se hoje tem evasão para estudar a palavra de Deus? Igrejas que fazem até sorteio para trazer as pessoas para a EBD. Não é o caso daqui, mas eu conheço histórias assim. É motivação do pirulito, né? Criança, se você fizer isso, você ganha um pirulito. Isso não é típico de quem sabe o que é um discípulo de Jesus, do que é alguém que pertence ao reino de Deus. Porque o discípulo, ele se quebranta, ele sabe o seu lugar, ele se humilha, ele sabe que ele nunca paga nada porque ele está devendo sempre, porque o Senhor já pagou o alto preço por ele. E nós temos que agradecer. Então trabalhar, servir, ofertar, doar, tem a ver com gratidão e não com recompensa, porque recompensa nós já tivemos. Deus já nos deu tudo que precisávamos em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos tudo que precisamos para a vida e para a piedade. Paulo dizendo aos romanos, ele vai lembrar: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos daria consigo também as demais coisas? Jesus já deu por você, por mim, por nós. Ele se deu por você, ele pagou o preço. Qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta é aceitar. Lembre, você está diante de uma decisão. A decisão é sua. Desde o Antigo Testamento, Moisés disse: pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida. O Salmos 1, versículo 6 diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Jesus retoma essa linguagem aqui de caminhos e destinos, só que ele agora se coloca como o centro. O foco redentivo é Cristo, queridos. Antes de sermos chamados a escolher o caminho da vida, nós precisamos reconhecer que por nós mesmos estávamos mortos, estávamos perdidos. Cristo veio ao nosso encontro, morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e agora Ele nos chama: entre pela porta estreita. Você já está caminhando nesse caminho? Você já entrou por essa porta? Você tem convicção disso? Você sabe quem você é diante do Senhor? Esse texto nos conclama nesta noite a entrar pela porta estreita que conduz à vida e rejeitar o caminho largo que conduz à perdição.